Vai começar a gravação. Pronto. Deixa eu me apresentar de novo, já que eu comecei a gravar agora, certo? Não sei se o Milton falou de mim para vocês, mas nós somos três professores de física, né? O Milton, eu, Leandro e o Gilney, certo? O Milton vai ficar com a parte de Física 1 e Física 2, que é o quê? Parte de movimento, né? Que é aquele negócio de movimento uniforme, uniformemente variado, enfim, rotações, todo aquele negócio lá que vocês vêem na Física 1. E Física 2, né? Que aí já envolve mais a parte de força, energia, certo? O Júnior vai ficar com a parte de Física 3. O que é a Física 3? É a parte que envolve eletricidade, né? Circuitos elétricos, campo elétrico, a força elétrica, a força magnética, certo? E eu vou ficar com a Física 4, certo? A Física 4, o que ela é? Ela envolve o que a gente chama da termodinâmica, né? Termometria, certo? Que é o estudo da temperatura, certo? Como a temperatura, os efeitos que a temperatura causa na natureza, né? A temperatura. Os fenômenos que envolvem a temperatura, certo? Quer dizer, é uma parte da física 4. Depois a gente vai ver um pouco de óptica, geométrica e ondas, certo? Então, eu vou ficar com essas três partes, né? Então, só para, se alguém tiver curioso aí, eu não sei quais são os semestres de vocês, certo? Mas eu vi, por exemplo, que o Cauê era do primeiro semestre. Pode ser que tenha mais pessoas do primeiro semestre, né? Então, vocês não viram ainda essa parte que envolve temperatura, certo? Mas aí, não precisa se preocupar, certo? Ó, o Luiz está dizendo que é do S1, a Raíssa também, né? Então, assim, então vocês não precisam se preocupar, certo? O Gustavo também, né? Então, ou seja, esse conteúdo que vocês vão ver comigo, vocês não viram ainda, vocês só vão ver lá no Física 4, mas não precisa se preocupar, porque eu vou ler uma questão, vou ler a questão com vocês, certo? E vou dar todo aquele conteúdo que envolve temperatura, certo? Eu vou dar de forma bem objetiva para a gente poder resolver a questão, né? Se eu for explicar o passo a passo, aí vai dar muito trabalho, né? Então, talvez não dê tempo a gente ver tudo até chegar na prova. Então, é melhor a gente ir vendo de forma objetiva para a gente poder resolver aquela questão. Tudo bem? E aí a gente vai aprendendo a identificar as questões, certo? Então, eu vou abrir a prova aqui para vocês, e aí a gente vai ler as questões e a gente vai ter que identificar, ó, isso aqui faz parte de qual professor? Do Milton, do Junei ou do Leandro, certo? Tudo bem? Então, assim, qualquer problema, certo, pessoal? Ou na imagem, às vezes a internet fica ruim, qualquer problema vocês me avisam, tudo bem? Pelo chat. Eu abro a aula aqui, tanto no celular, o celular está me gravando aqui, quanto no notebook. Por isso que vocês vão ver muito eu olhando nessa direção aqui, é porque eu estou olhando para as mensagens que vocês estão escrevendo, certo? Então, sempre que vocês escreverem, eu vou ver aqui no notebook que vocês escreveram, certo? Então, eu vou resolver as questões aqui, certo? E a prova da Olimpíada, eu vou projetar para vocês, certo? Pelo meu computador aqui, né? Eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu entrar aqui na reunião e vou projetar a minha tela. Tela inteira. Aí, pronto, eu projetei minha tela. Aí vocês vão ficar revezando, tudo bem? Entre a minha tela e entre a tela do meu computador e a tela que eu estou falando com vocês, tudo bem? Por exemplo, agora nós vou ler aqui uma questão para vocês, né? Não sei se vocês estão vendo aí. Essa aqui, pessoal, é a prova da Olimpíada Brasileira de 2019, né? Então nós vamos passar aqui, ó, questão por questão, certo? Vamos resolver as questões que envolvem a parte de temperatura, certo? Tudo bem? Qualquer dúvida pode perguntar aí, né? Não sei se o Milton mostrou para vocês, né? Mas se vocês quiserem baixar isso aqui, ou então se quiser eu posso passar para vocês,
É facinho, você consegue facilmente da, no site lá da Oberfep, certo? Mas vamos lá, vamos ler questão por questão e aí a gente vai vendo se é do nosso assunto ou não, certo? Por exemplo, então essa B1 aqui, né? Ele ainda coloca assim, ó, em parênteses, somente para alunos do primeiro semestre, da primeira série, né? Que vocês são, primeira série é o primeiro e segundo semestre, que é o caso de vocês, né? Então vamos lá. Ele fala o seguinte: uma família de Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul, poupou dinheiro durante anos para fazer uma grande viagem pelo Brasil, no intuito de conhecer as suas maravilhas. Adriano e Carlos, né, os filhos do casal Almeida, ficaram responsáveis pela escolha dos lugares. Eles escolheram como primeira parada a cidade mais fria do Brasil, né, a cidade mais fria do Brasil, que é essa Urupema, sei lá, no estado vizinho. Nessa cidade já foi registrada uma temperatura de 15,8 na escala Fahrenheit. Então vamos anotar isso aqui, certo? Então assim, ó, primeira coisa, né? Então a gente já vê logo que essa questão é uma questão de, que envolve termometria, né? Por quê? Porque ele está falando de temperatura. Então, ou seja, é uma questão do professor Leandro, certo? Então vamos lá, vamos anotar esse dado aqui, ó. Ele diz que é 15,8 Fahrenheit, certo? A temperatura, graus Fahrenheit. Não sei se vocês já ouviram falar da temperatura em Fahrenheit, né? É uma escala de temperatura que é muito utilizada nos países de língua inglesa, né? Estados Unidos e Inglaterra, né? Normalmente o restante do mundo usa a mesma escala de temperatura que a gente usa, que é a escala Celsius, certo? Pode já registrar a resposta. Então, o Cauê já respondeu, foi, Cauê? Eu nem terminei de ler a questão, já respondeu? Mas vamos lá, então, vou registrar. A Luiz está falando que o Cauê é flash, né? Então vamos lá, ó. Vai lá, Cauê, diga aí a tua resposta. Vou botar aqui, que aí vamos ver se tu acertou ou não. Fala aí. Vamos ver se, ou se eu acertei, né? Tudo bem? Cadê o Cauê? -9, né? -9, vamos lá. Então o Cauê já está dizendo que é -9. É mesmo, o cara já calculou, já sabe fazer essa transformação de temperatura no primeiro ano, tá bom demais, então. Vamos lá, voltando aqui para a prova, continuar aqui, né? Na escala Fahrenheit. E ele vai dizer o seguinte: sabendo que 32 graus Fahrenheit, né? 32 graus Fahrenheit equivale a 0 graus Celsius, né? 0 graus Celsius, lógico. E 212, né, graus Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit equivale a 100 graus Celsius, certo? Determine a menor temperatura registrada no Brasil na escala em Celsius, certo? Então, o Cauê já fez aí, né? Mas vamos explicar aqui, tudo bem? Primeiro, deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo já viu a teoria de como você transforma uma escala de temperatura em outra? Ou só o Cauê que já viu isso? O Luiz disse que já viu também, né? Mas se você não viu, não tem problema não, sabe, pessoal? Não tem segredo não. Vou explicar aqui para vocês, né? Então, primeiramente, ó, sempre quando você vai, né? Quer dizer, deixa eu explicar do começo mesmo, certo? Como eu estava dizendo, né? Nos países de língua inglesa, né, normalmente, eles usam a escala Fahrenheit, né? Já o restante do mundo usa Celsius, né? Inclusive, na verdade, o pessoal até critica bastante, né? Porque eles são os únicos países do mundo que não usa Celsius. Todo o resto do mundo usa Celsius. Tipo, os termômetros do Brasil são igual aos termômetros da Europa. Agora, você vai lá nos Estados Unidos, os termômetros estão tudo em Fahrenheit. Então, tipo, 15,8 graus Fahrenheit é bem diferente de 15,8 graus Celsius, né? Então, como o Cauê mesmo já calculou aí, ó, 15,8 graus Fahrenheit é -9 graus Celsius, certo?
Então, como é que a gente calcula, né? Então, a gente sempre precisa do que a gente chama do ponto de fusão e do ponto de ebulição, certo? Então, observe que esses pontos aqui, né, ó, 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, por que que ele deu 0 e 100? Não é à toa, né? Porque 0 graus Celsius é a temperatura em que a água congela, né? Acredito que todo mundo já sabe disso, né? A água congela a partir dos 0 graus Celsius. E 100 graus Celsius é a temperatura que acontece o que com a água? Ela entra em ebulição. Tudo bem? Então, o que acontece? Então, assim, sempre que você vai transformar de uma escala de temperatura em outra, você tem que ter os valores, certo? Os valores que aquela escala, né, do ponto de fusão e ponto de ebulição daquela escala. Da escala Celsius é muito fácil, é 0 e 100. Né? Agora, da escala Fahrenheit, olha a esculhambação, né? É 32 que entra que a água começa a congelar, né? E 212 que entra no ponto de ebulição, certo? Então, sempre que você transformar de uma escala em outra, você tem que ter esses pontos equivalentes, certo? Na verdade, essas aqui são duas das três principais escalas, né? Tirando a Fahrenheit e a Celsius, a outra escala que a gente usa também, só que essa a gente usa mais no meio científico, que é a Kelvin, né? Certo? Porque quando quando for estudar a física 4, a gente vai ver que essa escala Kelvin a gente chama de uma temperatura absoluta. Né? É tanto que em Kelvin a gente não usa grau, certo? Em todas as outras escalas a gente bota grau Fahrenheit, grau Celsius, mas em Kelvin a gente diz tantos Kelvin, não fala grau. Por quê? Porque Kelvin, a temperatura é uma temperatura absoluta, digamos assim, é uma medida real, como a gente vai ver, dos graus de agitação. Aqui não, é como se fosse só uma, a gente adota um ponto de referência e a partir daí a gente mede as temperaturas em relação àquele ponto. Tá entendendo? Mas vamos lá. Então, deixa eu voltar aqui. Como é que a gente transforma de temperatura na outra? Então, fica o seguinte, a forma mais fácil de fazer isso aqui é sempre você pensar em dois termômetros, certo? Você pensa aqui em dois termômetros. Então, um está na escala Celsius e o outro está na escala Fahrenheit, certo? E você vai marcar os pontos equivalentes. Então, tipo assim, ó, 32 equivale a 0 a Celsius. Né? 212 equivale a 100 a Celsius. Certo? 15,8 vai equivaler a um valor X que eu quero descobrir na escala Celsius. Tudo bem? Então, como é que você faz para transformar? Você faz da seguinte forma, você faz uma regra de 3, certo? Você vai dizer que essa distância maior aqui, ó, tá para essa distância aqui, assim como essa distância aqui tá para essa aqui, certo? Sempre é assim, né? Então, essa distância maior vai ser o quê? 100 menos x, né? Vou fazer bem aqui assim no cantinho. 100 menos x, certo? Essa distância não, 100 menos x está para essa distância aqui. 212 menos 15,8, né? 212 menos 15,8 tá para, aí, ó, a distância menor, 100 menos 0, dividido por 212 menos 32, certo? 212 menos 32. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Se tiverem qualquer dúvida, podem botar no chat, certo? Pronto, aqui, ó, o que a gente vai fazer é resolver o valor de x. Tudo bem? Então, aqui eu vou só simplificar essas subtrações primeiro, né? 100 menos x, não posso fazer nada, continua 100 menos x. 212 menos 15,8, né? Só para ser um pouquinho mais rápido, eu vou usar a calculadora, tudo bem, pessoal? Vocês me desculpem aí. Lá no dia vocês não podem usar a calculadora, certo? Mas já que a gente pode aqui, eu vou usar para facilitar a nossa vida, certo? O Cauê falou o seguinte, ó. Só não entendi o porquê da subtração. Bom, a subtração é como se eu estivesse medindo essa distância aqui, né? Então, eu penso como se fosse assim, ó. A distância daqui para cá
é um valor, né? Daqui para cá, pensa como se tivesse um ponto de referência aqui embaixo, daqui para cá é 100, daqui para cá é x, então essa distância aqui é como se fosse 100 menos x. Tá entendendo? Essa distância aqui. Eu penso como se fosse uma diferença de distância. Tá entendendo? Então aqui fica 212 menos 15,8, né? 212 menos 30 e aqui 100 menos 0. Certo? Como se fosse essa diferençazinha aqui, ó. Sim, então essa subtração aqui de baixo eu fiz 196,2. 100 menos 0 é 100, né? E 212 menos 32 dá 180. Certo? 180. Pronto, agora a gente quer achar o valor de x, né? Eu vou passar esse cara multiplicando, vai ficar 100 menos x igual a 100 vezes esse cara, né? Então, 100 vezes esse cara, aquela história, né? Se eu tenho dois zeros aqui, eu posso andar aqui com duas casas decimal. Tudo bem? Então, vai ficar o quê? 19620, né? 19.620, certo? Dividido por 180, né? Então, vai ficar 100 menos x, vai ser igual, agora vamos ver, ó. 19.620 dividido por 180 vai dar 109. Então, Cauê acertou, né? Eu vou passar o 100 para o lado de lá e ficar menos x igual a 109 menos 100. Então, menos x igual a 109 menos 100 dá 9. Então, multiplico tudo por menos 1, x dá menos 9 graus Celsius. Ou seja, Cauê acertou, né? Menos 9 graus Celsius. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aqui na solução? Se alguém quiser... Se alguém, tipo assim, quiser entender um pouco mais a fundo por que isso funciona, né? Na verdade, diz o seguinte, que toda escala de temperatura você transforma em outra escala de temperatura por uma relação linear. O que é uma relação linear? É como se fosse o seguinte, é aquela função do primeiro grau que vocês viram lá na matemática, né? Só relembrar aqui, ó. O que era a função do primeiro grau? X era um A, f de x igual a um AX mais B. Certo? Então, toda escala de temperatura se relaciona com outra escala de temperatura por essa relação. Certo? Só que então é como se fosse o seguinte, então, você for poder escrever assim, ó, tipo assim, temperatura em Kelvin vai ser igual a uma constante vezes uma temperatura em Celsius. Certo? Tudo bem? Então, ou seja, sempre eu achar uma relação, botei em Kelvin, mas podia ser em Fahrenheit, né? Vamos botar em Fahrenheit. Sempre eu achar uma relação entre as duas temperaturas, né? Isso envolve duas variáveis. Então, no fundo, o que a gente faz é como se eu estivesse achando essas duas variáveis aqui para poder transformar de uma temperatura na outra. Né? Então, é por isso que a gente sempre precisa ter duas temperaturas equivalentes. Né? Por isso que a gente sempre precisa ter duas temperaturas, que é como se fosse para achar essas duas variáveis aqui. Tudo bem? E aí, deixa eu ver aqui. Sim, inclusive, certo, pessoal? Eu fiz aqui, ó, para uma temperatura de 15,8 e X. Né? Só que eu poderia fazer para uma temperatura arbitrária, certo? Vamos fazer aqui como se fosse para uma temperatura arbitrária, né? Então, deixa eu pegar aqui, ó. É como se eu fosse achar agora a fórmula geral, certo? Deixa eu apagar aqui, ó. Então, vamos supor o seguinte, eu sei que o zero, aliás, perdão, 32 tá para o zero, né? Agora eu quero de uma temperatura em Fahrenheit arbitrária, que eu sei lá qual é, e eu quero que transforme na temperatura em Celsius arbitrária, que eu também não sei qual é, né? Aí ele falou o seguinte, professor, desculpa o incômodo, mas a câmera não está enquadrando o lado final da direita do quadro. Não, você tem que falar isso mesmo, né? Se não está enquadrando, tem que dar um jeito. Porque eu achava que estava pegando tudo. Se não estiver pegando tudo, deixa eu afastar aqui um pouquinho.
Opa. Eu vou começar a escrever na lousa e não vou saber que vocês não estão vendo, né? Mas, lembrando, pessoal, deixa eu só dar uma... Tá um pouquinho torta, né? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, para deixar de ser torta. Lembrando que eu estou aqui com duas câmeras, né? Uma eu estou transmitindo a minha tela e a outra é pelo celular. Vamos direto para o celular, porque a do celular ela é melhor, tá bom? Bom, a Raíssa falou que está ótimo agora, que bom, certo? Qualquer coisa, vocês podem falar, tudo bem? Vamos lá. Então, eu estou fazendo aqui, ó. O que eu estava fazendo agora? Eu vou sair. Isso aqui, pessoal, a gente já terminou a questão, tudo bem? A questão é -9 graus Celsius. A gente já terminou a questão. Mas por que eu vou continuar aqui? Eu quero só mostrar para vocês esse exemplo aqui. Se eu quero sair agora de uma temperatura arbitrária em Fahrenheit e achar a temperatura arbitrária em Celsius. Né? Ou seja, é como se eu vou achar uma fórmula que transforma de uma para outra. Tudo bem? Então, aqui eu posso fazer usando o mesmo raciocínio. Que esse grandão está para esse grandão, assim como esse pequenininho aqui, ó, está para esse aqui. Tudo bem? Ou poderia pegar esse de baixo, tanto faz, certo, pessoal? O importante é que sejam dois intervalos. Esse de baixo aqui está para esse aqui. Fica mais fácil se a gente fizer assim, certo? Então, vamos lá. Esse grandão aqui, ó, 212 menos 32, está para 100 menos 0. 100 menos 0. Assim como esse aqui, ó, que é TF menos 32. Menos 32, está para temperatura em Celsius menos 0. Beleza? Então, o que a gente obtém aqui, ó? 212 menos 32, 180, sobre 100, vai ser igual a TF menos 32 dividido por TC. Certo? 180 dividido por 100, eu posso simplificar. Eu posso dividir tanto em cima quanto embaixo por 20. Certo? Dividindo em cima e embaixo por 20, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 5, é igual a TF menos 32 sobre TC. Passo multiplicando o TC, então vai ficar 9 dividido por 5. TC igual a TF menos 32, certo? Passa 32 para o lado de lá. Então, 9 dividido por 5, TC mais 32 é igual a TF, certo? Para quem já achou a relação, né? Agora eu vou só inverter, né? Tipo, eu sempre faço isso aqui, às vezes os alunos confundem, mas o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, é porque se isso é igual a isso, né? Então isso é igual a isso, né? Tipo aquela história, se A é igual a B, B é igual a A, tudo bem? Então eu vou só inverter aqui, ó. Então TF vai ser igual ao quê? A 9 dividido por 5, TC, mais 32. O que a gente achou aqui? A gente achou uma formulazinha que eu vou obter a temperatura em Fahrenheit para qualquer temperatura em Celsius que eu coloque aqui. Tudo bem? E aí, a gente podia até fazer o teste aqui, né? Vamos fazer o teste. Se eu colocar, por exemplo, ó, para apagar aqui. A gente viu que 15,8 graus Fahrenheit equivale a menos 9 graus Celsius. Se eu colocar aqui menos 9, né? Vamos ver quanto é que vai dar. Ó. Então, a temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 9 dividido por 5 vezes temperatura em Celsius, menos 9, mais 32. Né? Então, vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. Ó. Temperatura em Fahrenheit vai ser 9 vezes menos 9 dá menos 81. Dividido por 5, mais 32. 81 dividido por 5, deixa eu ver aqui na calculadora. Só para a gente ganhar tempo, né? Dá 16,2 menos 16,2 mais 32. E aí, 16,2 mais 32, ou menos 16,2 mais 32, vai dar exatamente o 15,8 ali. Certo? Graus Fahrenheit. Ou seja, com essa formulazinha aqui, eu consigo transformar de graus Celsius em Fahrenheit a Fahrenheit em graus Celsius. Tudo bem?
Então você pergunta, professor, então se eu estivesse no começo da questão, se eu já soubesse essa fórmula aqui e eu usasse, poderia resolver? Poderia também, certo? Também daria certo você resolver usando essa fórmula, se você quiser decorar, né? Mas eu não recomendo decorar essa fórmula, dá mais trabalho. Eu recomendo fazer o quê? Aquela ideia que eu dei dos termômetros, tudo bem? Ela falou assim, caraca. Então, eu não recomendo decorar essa fórmula, tudo bem? Vai dar mais trabalho. Eu não sei decorar, por exemplo, certo? Agora, é muito mais fácil a gente decorar o quê? Que a gente tem que desenhar os termômetros e fazer a regra de 3. Muito mais fácil, né? Desenha os termômetros, bota os pontos de ebulição, diz que um está para o outro, certo? Aqui, ó, 212, 100, 32 está para X. A temperatura que ele pedir aqui, né, vai estar para X, ou vice-versa, né? Pode ser que ele dê em Celsius e peça na outra, tudo bem? E aí você faz aquelas diferenças com regra de 3, né? O termômetro e a regra de 3 é bem mais prático, eu também acho, né? Sempre nessa fórmula vai ter o 9,500, sempre. Essa fórmula aqui, entre temperatura em Fahrenheit e temperatura em Celsius. Se você pegar outras escalas, a fórmula é diferente. Por exemplo, tem uma escala, a escala em Kelvin que eu falei para vocês, a fórmula é bem mais fácil. A escala em Kelvin é assim, você só pega a temperatura em Celsius e soma 273, certo? Então, a fórmula depende de escala para escala. Na escala Kelvin para a escala Celsius, é bem facinho. Você só pega a temperatura em Celsius e soma 273. Bem mais fácil. Na Fahrenheit, não. Na Fahrenheit, você tem que fazer 9 quintos da temperatura em Celsius mais 32. Né? Se ele criasse outro tipo de escala, né? Muitas vezes, inclusive, você pode criar uma escala. Se você quiser, eu quero inventar a minha escala. Vamos inventar aqui uma escala, por exemplo. Vou inventar a escala Leandro. Certo? Quero saber quanto é 10 graus Leandro em Celsius. Certo? Então, para eu inventar a escala Leandro, quero saber quanto é em graus Celsius. Eu preciso inventar aqui, ó, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, certo? Então, vamos supor o seguinte. Eu vou colocar o ponto de fusão sendo a minha idade. A minha idade é 32 ou 33. Então, 33 graus Leandros, né, equivale a zero graus Celsius, certo? E vamos supor que o ponto de ebulição é a minha altura, certo? Então, a minha altura em centímetros. Minha altura atualmente, digo atualmente porque daqui para frente eu só vou diminuir, né? Eu não cresço mais, né? Só quando eu estiver lá nos 60 anos que eu começo a diminuir. Vamos lá. Então, eu tenho exatamente 1,69 m, certo? Então, vamos supor que vou criar aqui a minha escala e o meu ponto de ebulição vai ser 169 graus Leandros, certo? Dizendo a temperatura da Terra está a 220 graus Leandros, exatamente. Pode ser, né? Vai que um dia pega essa escala, né? Nunca se sabe. Vamos lá. Então, fica o seguinte, então vamos só fazer esse exercício aqui rapidinho, né? Então, eu quero saber quanto é 10 graus Leandros em Celsius. Vamos ver aqui, ó. Mesma lógica, né? Aqui está em graus Leandros e aqui está em graus Celsius. Então, ponto de fusão 33 está para 0, assim como 169 está para 100, né? O que eu quero é 10 graus Leandros, então está aqui abaixo. 10 vai estar para alguma coisa aqui, x. Tudo bem? E aí, faz aqui a regra de 3, né? Vamos fazer aqui rapidinho. Então, fica o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui mais rápido, certo? Porque 169 menos 10, então já posso botar 159. Certo? Dividido por 100 menos x, né? 100 menos x
vai ser igual a... Eu pego qualquer outra aqui. Vamos pegar essa aqui que é mais... Não, vamos pegar essa de cima que é mais fácil. 169 menos 33. 169 menos 33, deixa eu logo fazer aqui, ó. 169 menos 33. 136, né? Dá para fazer de cabeça, mas fiquei com preguiça de fazer. 136, né? E 100 dá para 100 sobre 0. 100 menos 0, perdão. 100 menos 0, 100. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida pode falar aí no chat, certo? Vamos resolver tudo aqui, tudo bem? Deixa eu... Vou fazer aqui um pouquinho mais rápido, porque essa questão aqui é só para a gente brincar, né? Então, vou fazer aqui um pouquinho mais rápido, né? Então, vai para cá, vai para ali, então aqui dá 159 vezes 100, dividido por 136. Né? Então, 100 menos x vai dar... Vou fazer esse cálculo logo aí todo na calculadora. Para me dizer logo que é a resposta. 159 vezes 100, dividido por 136. Então, vai dar 116,9 aproximadamente. Certo? Então, passa para lá e passa para cá. Troca sinal e tudo mais. Aqui vai ficar menos 16,9 graus Celsius, né? Então, ou seja, 10 graus Leandros equivale a menos, exatamente, o Cauê tinha falado aí, né? Menos 16,9 graus Celsius. Tudo bem? Então, deu para entender? Então, qualquer que seja a escala, você pode até criar uma escala que a lógica dá certo. Tudo bem? Inclusive, eu poderia até desenvolver aquela formulazinha, aquela mesma fórmula que eu desenvolvi para o grau Fahrenheit, eu posso fazer para os graus Leandro aqui também, certo? Mas, claro, você só vai fazer isso aí se for necessário, certo? Se não for necessário, você usa isso aqui que é mais fácil, certo? O Brasil vai adotar graus Leandros. Eu acho meio difícil, mas se quiser adotar, eu deixo, certo? Eu acho meio difícil eles adotarem. Vamos ver aqui, ó. Vou só pegar aqui um giz branco, que eu estava usando, já acabou. Bom, então, vamos para a próxima questão, né? Todo mundo entendeu essa parte aqui de transformação de temperatura? Pronto, então vamos para a próxima questão, certo? Agora eu vou começar a ler a questão aqui. Então, se vocês quiserem mudar lá para a tela da minha apresentação, né, aqui, da minha tela do computador, aí a gente vai mostrar a questão. Né? Não sei se está todo mundo vendo aí. Está todo mundo vendo essa questão B2. Eu estou mostrando a prova completa aqui para vocês entenderem. Então, você lê a questão, você vê logo o que você vai precisar, né? Das coisas, então, tipo assim, ó. Sabe que essa questão B2 aqui, né? Você sabe qual é o maior edifício do Brasil? Ele vai falar, essa torre aí, que eu não consigo nem pronunciar, localizado nesse balneário, né? Vamos direto para a pergunta, o que ele quer, ó? Em que altura eles iriam se encontrar? Ou seja, ele está falando de altura aqui, certo, pessoal? Então, essa questão é de quem? É do professor Milton, né? Certo? O Milton fez essa questão com a gente, exatamente. Então, ou seja, então essa aqui não é nossa. Vamos pular já. Certo? Essa questão aqui diz aqui, ó. Seguindo sua viagem, a família Almeida seguiu para o Paraná, né? No intuito de conhecer a maior hidrelétrica do Brasil e a segunda maior do mundo, Itaipu. Depois de ouvir as explicações de todo o processo de condução da água do reservatório até as bobinas, e de como eles fazem o rotor do gerador se movimentar, Carlos fez questão de anotar as transformações de energias mencionadas. Identifique a transformação de energia que não ocorre nesse processo. Então, essa aqui, deixa eu ver aqui, o Cláudio falou alguma coisa aqui, deixa eu ver o que o Cláudio falou. Minha família foi disso aí, é mentira. Itaipu, né? Eu conheci Itaipu. Uma vez eu fui para um congresso de física, né? E aí o congresso foi exatamente lá em Foz do Iguaçu, né? Que é onde fica Itaipu.
e o Guanci. É gigante lá, né? Só o rotorzão que passa água é gigante, né? Mas tem que ser, né? Vocês vão entender bem direitinho como é que funciona o processo de geração de energia quando vocês verem Física 3, né? Por incrível que pareça, só em você fazer um negócio, um fio rodar na presença de um campo magnético, você gera energia elétrica. E basicamente a energia, na verdade, toda e qualquer energia que a gente conhece, seja hidrelétrica, seja a, por gás, por queima de combustível fóssil, né? A termoelétrica, ou é gerada dessa forma. Ou a eólica, também é o mesmo princípio, né? Faz rodar aquele negócio faz rodar um rotor, que ele roda dentro de um campo magnético, e isso gera energia, certo? Mas isso aqui não é do nosso assunto, né? Nós estamos agora em as coisas que envolvem temperatura. Então, isso aqui, na verdade, quem vai explicar melhor essa questão ou é o Milton ou é o Junei, porque aqui envolve tudo, né? É uma transformação de energia mecânica em energia elétrica, né? Então, é capaz do Milton fazer essa questão, porque envolve energia mecânica. Tudo bem? Vamos lá, então vamos para B4, certo? Aí ele fala o seguinte: a família cruzou 2 estados para chegar à cidade mais alta do Brasil, que é Campos do Jordão. Apesar de, durante o ano, não atingir as menores temperaturas do Brasil, a temperatura média dessa cidade é a menor de todas as cidades brasileiras, ou seja, em média, é a que tem a menor temperatura, né? Conversando sobre o assunto com a família, Carlos disse uma frase cujos conceitos foram aplicados de forma errada. Adriana imediatamente o corrigiu. Identifique qual das frases abaixo pode ter sido usado por Adriana para corrigir a frase de Carlos. Olha a viagem, né? Então é o seguinte, o Carlos falou alguma coisa que estava errado, certo? E a Adriana corrigiu, certo? E aí a gente tem que identificar quais das frases abaixo pode ter sido a usada por Adriana para corrigir a frase de Carlos. A gente tem que descobrir o que foi que a irmã do cara falou para corrigir o cara, né? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Ele fala o seguinte: essa aqui, pessoal, observe que ele está falando de temperatura. Então, o professor Leandro, então é a nossa questão para a gente resolver aqui, né? Ó, porque ele está falando que é muito alto, né? Vocês devem saber que quanto mais alto a gente sobe, mais frio fica, né? Não é à toa que, tipo, quem já teve a oportunidade de ir para Guaramiranga, né? Que é uma das serras mais agradáveis aqui, próximo de Fortaleza, né? De Caucaia e tal, sabe que lá em Guaramiranga é frio, né? É bem gelado, você consegue ficar de boa meio dia no meio da rua, certo? Então, quanto mais alto, mais frio, né? Não é à toa que a Raíssa disse que já foi, frio pra caramba, né? Eu já fui acampar lá em Guaramiranga, acampar faz mais frio ainda, certo? Porque aí não tem parede nem nada, é só uma paredezinha da barraca que separa você, né? Mas é bom, certo? Então, assim, quanto mais alto, normalmente mais frio fica a cidade, né? Não é à toa que se for uma montanha muito alta, gera gelo em cima, certo? E aí vamos ver quais são as questões aqui que pode estar errado e pode estar certo. Então, vamos lá. O que a Adriana pode ter falado? Será que a Adriana falou o seguinte, ó, Campos do Jordão é uma cidade com pouco calor. Bom, essa afirmativa, pessoal, é errada. Por quê? O que é o calor? Tudo bem? Então, calor não é uma coisa que você tem, certo? Você não possui calor, ou você não tem calor, certo? Ninguém tem calor, nenhum sistema tem calor. O que é o calor? Nós vamos ver isso aqui um pouquinho melhor quando a gente estiver estudando na Física 4. Aqui eu vou dar uma explicadazinha. Então, o que acontece? Ó? Quando você tem dois sistemas, né? Sei lá, pode aqui ser uma panela quente, né? Sistema A tem uma temperatura TA. Você bota em contato térmico com o sistema B, com a temperatura TB. Então, aqui eu desenhei duas caixas, uma em contato com a outra, mas isso aqui é válido
para qualquer que seja o sistema. Poderia ser a panela na pia, sei lá, a panela em contato com o pano, ou enfim, a comida em contato com um prato, pode ser qualquer coisa. Um ser humano em contato com a parede, enfim, pode ser qualquer coisa. Vamos pensar que de uma forma abstrata, um sistema A em contato térmico com o sistema B, de tal forma que eles possam entrar em equilíbrio térmico, certo? Então, a gente vai ver direitinho. Então, às vezes o pessoal confunde, né? Como se o calor fosse uma coisa que eu tenho e eu transfiro calor para outra pessoa, certo? Na verdade, né, antigamente os físicos pensavam assim, certo? Antigamente os físicos pensavam assim. Hoje, a gente já mudou de ideia, certo? Então, como é que a gente pensa hoje em dia? Na verdade, a gente viu que essa interpretação estava errada. Hoje a gente interpreta de outro jeito. Então, o sistema A tem uma certa temperatura, né? O sistema B tem uma certa temperatura. Eles têm, depois a gente vai estudar isso um pouco mais de detalhes, o que a gente chama de energia interna, certo? Essa temperatura está associada ao sistema A, ele tem uma certa energia interna. Energia interna. Certo? Energia, vocês não estudaram ainda, vocês vão estudar só lá na Física 2, certo? Então, o sistema A tem uma certa energia interna e o sistema B também tem uma certa energia interna. Você quer colocar um EI, então tem que escrever tudo de novo, certo? Energia interna, certo? E suponhamos que a temperatura de A seja maior que a de B. Então, de fato, A tem uma energia interna maior do que a de B, certo? Essa energia interna está associada ao quê? À agitação das moléculas que constituem o corpo A, certo? Então, assim, um sistema que está mais quente, uma panela que está quente, se a gente conseguisse olhar do ponto de vista dos átomos, os átomos estariam muito mais agitados do que numa panela que está fria, certo? Então, assim, essa energia interna ela está relacionada com a temperatura e está relacionada com o grau de agitação das moléculas que formam esse sistema, certo? O que é o calor? Né? Então, a gente sabe que, naturalmente, um sistema que está mais quente, quando eu boto em contato com o sistema que está mais frio, o que acontece com o sistema mais quente? Tendência a ele esfriar, certo? Tendência a ele esfriar. E a tendência do outro é o quê? Do B é esquentar, né? Vou pegar aqui, ó. Pronto. Então, a tendência do sistema B é esquentar e a tendência do sistema A é esfriar, né? Então, vai acontecer isso até que o quê? Que a temperatura do sistema A seja igual à temperatura do sistema B. Equivalentemente, a energia interna do A vai passar a ser igual à energia interna do B, certo? Eu só ler aqui o que o Cauê escreveu, falou o seguinte: então, o termômetro é um velocímetro dos átomos. É como se fosse isso, né? Só que você não mede só a velocidade, né? Você mede também a agitação, né? Você mede porque os átomos eles estão vibrando, eles podem estar rodando, rotacionando também, certo? Então ele vai medir tudo isso, mas faz sentido o que você falou, certo? Mas qual é a conclusão que eu quero chegar aqui? A conclusão é o seguinte: o A antes tinha mais energia que B, certo? E agora os dois têm a mesma energia. O que foi que aconteceu? A energia foi transferida de A para B, certo? Então, ou seja, foi transferida uma certa quantidade de energia, né? Então, A transferiu uma certa quantidade de energia para B, certo? Essa energia transferida, a energia transferida é o que a gente chama de quê? De calor, tudo bem? Então, calor, você não tem calor. Por que você não tem calor? Porque, por definição, o calor é essa energia em transferência, certo? O que você tem? Você tem energia interna. Aí você pode dizer, como você tem uma certa temperatura, certo? Diferente do zero absoluto, você tem uma certa quantidade de energia interna.
E se você entrar em contato com algum objeto mais quente, esse objeto mais quente vai transferir calor para você, sua energia interna aumenta. Se esse objeto for mais frio, você vai transferir calor para o objeto mais frio e aquele objeto vai esquentar e você vai esfriar. Tudo bem? Então, calor é uma energia em movimento. Você não tem calor, certo? Então, por isso que a frase da Adriana aqui está errada, né? Opa, essa aqui. Né? Ela falou assim, ó, Campos do Jordão é uma cidade com pouco calor. Não faz sentido, porque calor você não tem. É a energia e transferência. Tudo bem? Então, vamos para a próxima frase. Fala o seguinte, quando tocamos no chão de Campos do Jordão, sentimos frio por perdermos calor. Aí já faz mais sentido, né? Que é a história que eu falei. Você sente frio, né? Por quê? Porque o objeto que você toca, ele é mais frio, né? Então, podemos pensar da seguinte forma. É como se A fosse a sua mão e B fosse o chão, né? Então, aqui é a mão e aqui o chão, certo? Então, estou em contato térmico. Lógico que uma mão não é quadrada, né? Então, aqui é a mão e aqui pensa como se aqui fosse o chão, certo? Mas, ou seja, então, de fato, né, o que acontece? A mão, ela perde calor, né? Ela transfere calor para o chão. O chão vai esquentar um pouquinho e a sua mão vai esfriar um pouquinho. E isso dá a sensação de frio para a gente, certo? Então, o item B está correto, certo? Então, pode ser o que ela tenha falado lá para o Carlos, né? Vamos ver o item C. O item C, ele fala o seguinte, em Campos do Jordão, o frio consegue passar. Bom, tá errado, né? Na verdade, o frio, ele passa de um corpo para o outro em qualquer que seja o lugar, né? O frio só não passa se o objeto que a gente, ou se o calor não passa, né? Se o objeto for um isolante térmico. Opa, e aqui ela ainda falou errado, né? O frio consegue passar. Que frio passar, né? Quem se transfere é o calor, não existe esse conceito que a gente chama de frio. Existe o conceito que a gente chama de calor, que é uma energia e transferência, certo? Então, você está errado também. E tem dele, fala o seguinte, em Campos do Jordão, eu sinto frio porque passo frio para mim. Está errado, né? Então, tá errado. Você sente frio por quê? Porque você perde calor. Você perde energia. Bem? Ah, vocês estão conseguindo me ver direitinho, pessoal? Não consegui, né? Porque eu... É porque eu estou recebendo uma ligação, às vezes que eu recebo ligação, acho que pode dar um problema, mas parece que não deu problema não, certo? Então vamos lá, ó. Beleza, então todo mundo entendeu aqui, né? Qual a correta item B, né? Por que as outras estão erradas? O item A está errado por quê? Porque o calor, Campos do Jordão é uma cidade com pouco calor. Então, calor você não possui, calor só transfere, né? O item C está errado por quê? Ele fala que o frio consegue passar, não existe o conceito de frio se movimentando, não existe isso. O que é o frio? É o fato de você perder calor, certo? E no item dele ele fala, eu sinto frio porque o frio passa para mim. Também está errado, né? O correto é, sentimos frio porque perdemos calor. Item B. Bem? Alguma dúvida, pessoal? Todo mundo entendeu aí? Se tiver qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat, certo? Podemos ir para a próxima questão, então, né? Cauê falou, Raíssa também, certo? Se tiver qualquer dúvida, pode colocar aí. Vamos aqui para a próxima questão, né? Essa questão, ela fala o seguinte. Bom, assim, no Rio de Janeiro, a família Almeida foi em busca de uma raridade que veio do espaço, que é esse meteorito Benegó, o maior do Brasil. Foi encontrado no sertão da Bahia e hoje se encontra no Museu Nacional da Quinta de Boa Vista. As medidas de suas dimensões, largura, altura e comprimento, foram feitas por três equipes diferentes de pesquisadores. Tabela abaixo, né? A média das medidas de uma dimensão é chamada do valor mais provável, que ele chama de VMP. V, valor, MP mais provável, né? Considerada a média oficial daquela dimensão, né?
Então, o valor mais provável é mais confiável quanto menor for a média dos desvios das medidas em comparação ao próprio VMP. Mediante essa informação, qual a dimensão do meteorito possui um VMP mais confiável? Bom, essa questão aqui, pessoal, ela não envolve temperatura, né? Não é do meu caso. Vocês conseguem ver, entender. Na verdade, essa questão aqui, pessoal, por incrível que pareça, ela está mais relacionada à estatística, né? À precisão de medidas, certo? Isso aqui a gente vê em Física 1. O Milton viu isso com vocês? Ele chegou a ver isso com vocês, o Milton? Essa questão de tirar a precisão em medida, tirar a média. Ainda não, né? Pronto, mas ele deve ver em breve, certo? Não é nada de muito complicado, na real, mas se ele não... depois eu vou conversar com ele, se ele quiser, eu posso até falar sobre isso, certo? Mas já tivemos aula de estatística, dá para entender. Então o Cauê disse que já teve aula de estatística, dá para entender, que bom, né? Mas como não é da área de temperatura, eu vou pular ela aqui, tudo bem? Vamos para a próxima aqui. Então, na próxima eu falo o seguinte: a família Almeida registrou a viagem, tirando muitas fotos. Adriana decidiu relembrar o que eles já haviam visitado e mostrou a Carlos um conjunto de grandes estufas de vidro que estavam em construção em Urepamar, né? Urepema, sei lá, uma cidade aí, né? Pesquisando sobre o assunto, eles descobriram que a temperatura interna de uma estufa é maior que a externa, certo? Por isso as plantas não morrem, mesmo em um ambiente externo muito frio. Identifica a principal propriedade da estufa que faz a temperatura interna ser maior que a externa, certo? Então, assim, ó, aqui, pessoal, é um assunto nosso, certo? Então, o que acontece? Aqui a gente vai. Quem tem que entender o seguinte, né? Quem tem que entender o seguinte. Também em relação à transferência de calor, certo? Quem tem que entender o seguinte, que o calor ele é transferido de três formas, certo? O calor é transferido de três formas. Quais são as três formas que você pode transferir calor? Então, pode ser por condução, certo? Condução, né? Esse aqui é pelo toque, quando você tem dois sistemas, um em contato com o outro, certo? É o toque. Tudo bem? Por convecção. Essa convecção, pessoal, ela também é uma certa forma de toque, mas é quando envolve fluidos, certo? É um toque que envolve fluidos, certo? Porque a convecção é o seguinte, a gente vê que quando você começa a esquentar um fluido, esse fluido começa a fazer um movimento de rotação, certo? E aí esse movimento de que vai subindo e descendo a gente chama de convecção natural, certo? Mas também, a convecção é de certa forma como se fosse uma condução, certo? Agora, a terceira, e a que a gente precisa entender para resolver essa questão, é que é através da radiação térmica, certo? Radiação térmica. Essa radiação térmica, pessoal, é exatamente, é exatamente dessa forma que aqueles termômetros, que parece uma arma, né, usa para medir. Né? Então, como é que aquele termômetro que nem toca em você, ele sabe a sua temperatura? Né? Porque o termômetro que normalmente a gente conhece, né, aquele de mercúrio, ou então aquele que é eletrônico, a gente bota onde? Bota aqui debaixo do sovaco, né? E aí, deixa um tempinho, depois você consegue ver a temperatura. Mas aquele nem toca em você, o cara de longe, né? Ele já sabe, consegue medir a temperatura. Como é que ele consegue? Através da radiação térmica, certo? O que é essa radiação? O que acontece é o seguinte, lembra aquilo que eu falei, que os átomos eles estão em movimento, certo? Então, eles estão vibrando, estão rodando, né? A gente não consegue ver, né? Tipo assim, aqui eu olho para cá, minha carne está parada, certo? Mas se eu conseguisse ter um microscópio, né?
da resolução consegue ver os átomos, eu ia ver que os átomos não estão parados, eles estão vibrando, né? Dependendo da molécula, está se movimentando, tudo bem? Pode estar rodando, certo? Então, o que acontece? Devido a esse movimento de vibração dos átomos, o que ele faz? Eles emitem o que a gente chama de uma onda eletromagnética. Emite uma onda eletromagnética, depois vocês vão estudar isso aqui melhor, mas o que é? É um campo elétrico e um campo magnético. Essas partículas, elas criam um campo elétrico e um campo magnético, e esse campo elétrico e esse campo magnético, né, eles vão se propagando pelo espaço, certo? Na verdade, ele se propaga como se fosse uma cobrinha mesmo, né? Um negócio assim, ó. O campo elétrico, ele fica um negócio assim, ó. E o campo magnético fica a mesma coisa, só que em outra direção. Fica um negócio assim. Tudo bem? Enquanto ela se propaga assim. Então, realmente, qualquer objeto que tenha temperatura está criando um campo eletromagnético. Né? Então, você que tem uma certa temperatura está criando um eletromagnético. Né? Você já pode sair dizendo, eu tenho poderes eletromagnéticos. Né? Eu estou criando aqui uma onda eletromagnética, e de fato você está criando, certo? Assim como qualquer objeto que tenha temperatura está criando. Então, esse apagador aqui tem temperatura, ele também está criando uma onda eletromagnética, certo? Então, é por isso que aquele termômetrozinho, né? Aquele termômetro que a gente chama de termômetro de infravermelho, certo? Ele funciona. O que aquele termômetro faz? Ele capta essa onda eletromagnética, certo? Então, quando ele capta essa onda eletromagnética, ele consegue dizer qual a temperatura, certo? Por quê? Porque dependendo da temperatura desse cara, dependendo da vibração dele, ele vai emitir uma onda com frequência diferente, certo? Mas frequência é a coisa que a gente vai aprender quando a gente vai estudando ondas, tudo bem? Mas é como se fosse o seguinte, é o tamanho da onda, né? É esse tamanhozinho aqui, ó, certo? Então, dependendo da vibração, essa onda ela aumenta ou diminui. E aí, sabendo disso, você consegue dizer qual é essa temperatura, certo? Já posso entrar para o X-Men, exatamente. Todo mundo, né? Todo mundo pode entrar para o X-Men, certo? Então, assim, beleza, sabendo de tudo isso, né? O Cauê falou o seguinte: qual é mais ou menos a velocidade da vibração do átomo? A velocidade da vibração do átomo, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui quanto é. Para gerar. A velocidade da vibração do átomo é mais ou menos da ordem da velocidade de vibração da onda eletromagnética, certo? E essa vibração, a vibração da onda eletromagnética, deixa eu ver se você decorado aqui. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Deixa eu pesquisar aqui, que é mais ou menos a frequência da onda infravermelho. Só pegar aqui. Pronto, entre 700 até 500 nanômetros. Deixa eu só explicar o que é isso aqui. Então, 500 nanômetros. Esse aqui é o tamanho, certo? Da onda. Ah, pronto, tá aqui, ele vai falar mais rápido. Beleza. Eu quero em hertz, meu chapa. Deixa eu ver aqui se ele tem aqui. Pronto. Tá aqui, ó. 900, vou pegar aqui um exemplo. Da ordem disso aqui, né? 900 vezes 10 a 11 Hz. Dessa ordem, 10 a 12, né? Vamos pegar essa do meio aí, ó. 900 vezes 10 a 11 Hz. O que significa dizer isso aqui? Só voltar para cá.
Isso significa dizer o seguinte, mais ou menos dessa ordem aqui. Isso aqui significa dizer, quando você estiver dando ondas, que ele vibra 900 vezes 10 a 11 vezes em um segundo, certo? Então, é bastante rápido, né? Ó, 900 com 11 zeros seguidos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, né? Vê se a gente consegue falar isso aqui. Eu não consigo nem falar isso aqui. Que é mil, milhão, bilhão, trilhão. Então, são 90 trilhões de vibrações em um segundo. Certo? Então, teve que demorar um segundo, tem 900 trilhões de vibrações dessa ordem, né? 100 trilhões, né? 90 trilhões de vibrações em um segundo. Certo? É bem rápido, né? É bem rápido. É para o nosso padrão, né? Certo? É bem rápido. Então, vamos lá. Então, assim, ó, como eu estava dizendo para vocês, essa radiação, certo, pessoal? Ela transmite calor também. Tem aquela energia que eu falei para vocês, o calor, que o corpo transmite energia para o outro. Então, uma parte da energia ela é transferida através dessas ondas eletromagnéticas, certo? Então, ou seja, essas ondas eletromagnéticas, elas constituem um calor também, certo? Então, isso é fácil da gente ver, né? Vamos supor que você está meio-dia em Fortaleza. Onde é que você é mais confortável de você ficar? Debaixo da sombra ou sem ser na sombra? As energias do sol chegando todinho direto em você, né? Muito mais confortável você ficar na sombra, certo? Por quê? Porque quando você está na sombra, você não está recebendo as ondas eletromagnéticas, né? A radiação térmica que está vindo do sol, certo? Você está vendo, mas você acaba recebendo, mas recebe bem menos, né? Você recebe por reflexão, que aí ele já foi bem diminuído, tudo bem? Mas, mas quando você está direto sobre o Sol, você está recebendo diretamente o calor direto sobre você, né? Claro, a atmosfera filtra um pouco, né? Por isso que a atmosfera, a camada de ozônio é tão importante, que ela filtra um pouco, né? Se ela não conseguisse filtrar, a gente hoje a gente queimaria, né? Para os nossos padrões de sobreviver, né? A energia ia ser muito forte e a gente ia queimar, né? Ia sofrer muitas queimaduras, né? Devido ao sol, ia poder ter câncer de pele e tudo mais, certo? Então, a atmosfera tem um papel importante em poder filtrar esse calor que vem do sol, né? Na forma de radiação térmica, tudo bem? Então, quando a gente está falando de uma estufa, o que é a estufa? Não sei se você já ouviu falar da estufa, mas basicamente é uma sala, certo? Com paredes de vidro, certo? E por que é importante as paredes de vidro, né? Aqui está cheio de planta, certo? Vou desenhar aqui as plantinhas. Ó, cheio de plantas, né? O importante das paredes de vidro é porque elas não deixam, certo? A radiação térmica, aliás, deixa passar, mas ela mantém a radiação térmica, certo? Ou seja, quando a radiação do Sol entra na estufa, certo? Quando ela entra na estufa, essa radiação ela fica se refletindo, certo? Só que quando ela, em vez dela sair, devido ao vidro, ela continua aqui dentro. Então ela fica esquentando o sistema, certo? Então por isso que a estufa ajuda a esquentar, certo? As plantas, né? Então mesmo no lugar frio, fica ali numa temperatura relativamente boa para as plantas, certo? Então é isso que a gente tem que achar o item que vai falar disso, né? Então ele vai falar assim, ó, o vidro é um isolante térmico como uma garrafa térmica. Acima tem uma temperatura interna inicial por um longo tempo, né? Então, só outro detalhe aqui, pessoal, né? Para a gente falar um pouquinho da diferença entre isolante térmico e condutor térmico, né? Então, como o nome está dizendo, quando a gente fala em condução, tem dois tipos de materiais. Os isolantes. Exemplo de isolante, o isopor. O isopor não deixa o calor passar por condução.
certo? Ou então, o tecido, né? O tecido da roupa, pode ser um isolante também, certo? E tem os condutores. Quem são os condutores? Condutores. Então, condutores são aqueles que conduzem o calor bem, né? Qual que é um bom condutor? Geralmente os metais, né? Então, a panela é um bom condutor, certo? Então, quando o fogo esquenta a panela embaixo, rapidamente esse calor é transferido para o que está dentro da panela, né? Já o plástico, por exemplo, não é tão bom condutor. Imagina a panela com cabo de ferro. Se você pegar no cabo de ferro, o que vai acontecer? Você vai se queimar, né? Por quê? Porque como o metal é um bom condutor, o calor vai se espalhar por toda a panela, inclusive para o cabo. Agora, sendo um cabo de plástico, não, né? O cabo de plástico, ele não conduz muito bem, então, ou seja, ele não vai esquentar tão rápido quanto se o cabo fosse de ferro, certo? Então, o vidro, né? Aqui ele falou que o vidro é um bom isolante térmico, certo? Na realidade, pessoal, só você imaginar, alguém já tomou aí, por exemplo, um café numa xícara de vidro, ou já botou, por exemplo, a comida num prato de vidro, né? Você botar a mão embaixo, né? Então, assim, o vidro, ele não é um bom condutor como metal, mas ele também não é um isolante, certo? O vidro, ele não é isolante, ele não consegue isolar, certo? Então, tipo, se o vidro fosse um bom isolante térmico, a gente ia ter aqueles coolers de cerveja, né? Vocês são tudo de menor, não pode beber, né? Imagina que vocês nunca beberam, certo? Mas você já deve ter visto alguém bebendo com aqueles cooler de cerveja. Aqueles cooler de cerveja geralmente são feitos de quê? De, é, de isopor, porque o isopor é um bom isolante térmico. Um cooler de vidro faria sentido? Não faz sentido um cooler de vidro, certo? Um cooler de vidro não é um bom, o vidro não é um bom isolante térmico, certo? Então, essa aqui é falso, certo? Diz que o vidro é quebradiço, mas possui uma alta resistência mecânica, que não tem nada a ver, né? A gente está falando de temperatura, não tem nada a ver das propriedades mecânicas do vidro, certo? Agora ele fala o seguinte: o vidro possui um alto calor específico, tornando-se uma espécie de equilibrador térmico. Bom, também não é isso, certo? Depois a gente vai, quando houver alguma questão que envolve calor específico, eu vou explicar melhor para vocês o que é o calor específico, certo? É, Agora ele fala o seguinte, ó, o vidro transmite muito bem a luz, mas não transmite bem a radiação infravermelha. É essa aqui, certo? É o item D, tudo bem? Ou seja, envolve exatamente a radiação térmica que eu estava falando para vocês. Mas para a gente poder entender esse item D corretamente, eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Essa radiação térmica, certo, pessoal? Essa radiação que fica sendo refletida e que fica aqui dentro, essa radiação, ela tá dentro do que a gente chama do infravermelho, certo? Infravermelho. Certo? Ou seja, essa radiação que a gente emite, né, esse campo eletromagnético que a gente está emitindo, certo? A gente emite no infravermelho, tudo bem? Por que a gente chama infravermelho? Né? Porque é o seguinte, porque tudo isso aqui, essa radiação térmica, esse campo eletromagnético, é igual à luz, certo? A luz, ela é também um campo magnético, um campo eletromagnético, tudo bem? Só que a luz, quando ela está numa certa determinada faixa de frequência, né? Quando ela está numa determinada faixa de frequência, e eu não vou lembrar o valor exatamente, a gente começa a identificar a luz vermelha, certo? Nessa região, a gente identifica a luz vermelha, tudo bem? E aí a gente vai identificando até o violeta, né? Até o violeta, certo? Como não tem o pincel violeta, eu vou desenhar aqui o violeta como sendo um verde com vermelho aqui, certo? Vamos supor que isso aqui seja o violeta. Um pouco mal feito, mas vamos supor que isso aqui seja o violeta, certo? Então, assim, ó, de acordo que você vai aumentando a frequência, certo, da sua onda eletromagnética, a onda eletromagnética ela vai percorrendo todas as cores do arco-íris. Né? Então, do vermelho, aí passa pelo laranja, né?
amarelo, tem uma hora que fica verde, né? Mais ou menos aqui no meio. É o verde. Depois azul, depois vai vir anil, né? Chega até no violeta. Tudo bem? Então, a onda eletromagnética, né? É tudo isso, campo elétrico e campo magnético. Então, só andando aqui assim, ó, certo? E se propagando. Se está numa certa frequência, a gente identifica como se fosse uma luz vermelha. De acordo que vai aumentando, ela vai mudando para a luz amarela e tal, até o violeta. Só que nossos olhos só conseguem enxergar frequências entre o vermelho e o violeta. Isso aqui a gente chama de luz visível, né? Visível, né? Visível. Certo? Luz visível. Já quando a sua onda eletromagnética está acima do violeta, a gente chama de quê? Ultravioleta. Ultravioleta. Quando ela está abaixo do vermelho, a gente chama do quê? Infravermelho. Infravermelho. Por isso que é infravermelho, né? Abaixo, vermelho. Pronto. E ultra, a mais do violeta. Certo? Então, assim, esses raios ultravioletas, né? Que são alguns raios que o Sol emite, né? O Sol emite, na verdade, energia eletromagnética, né? Onda eletromagnética em todo o campo aqui. Tem do infravermelho, luz visível e ultravioleta, certo? Essa região aqui do ultravioleta faz até mal para a gente, né? Se você pegar demais, pode até gerar câncer em você, certo? Tem a luz visível, que é por isso que a gente consegue enxergar as coisas, a luz bate nesses lugares e reflete nossos olhos, e tem também o infravermelho. A gente, as pessoas, os objetos que rodeiam a gente, geralmente a gente emite no infravermelho, certo? Geralmente a gente emite no infravermelho. Então, por isso que ele falou, ó, porque o vidro, ele deixa a luz passar, mas ele não deixa o infravermelho sair. Então, a energia que essas plantas estão emitindo não consegue sair. Então, continua aqui dentro e fica mantendo um sistema relativamente bem isolado, certo? Só por curiosidade, pessoal, a frequência que a gente emite depende da nossa temperatura, né? Então, quanto maior a temperatura, maior a frequência. Então, a gente, na temperatura que a gente está, a gente emite aqui no infravermelho. Mas se você esquentar demais um objeto, ele pode começar a emitir no vermelho, por exemplo, né? Então, vamos supor, não faça isso em casa, certo? Mas se você pegar, tipo, uma faca e colocar na chama do fogão, você vai ver que aquela deixa ali um tempinho, quando você tirar, como é que vai estar a faca? Vai estar vermelha, brilhando, né? Está um vermelho brilhando. Aquele vermelho brilhando é a radiação térmica dela. Como ela aumentou demais a temperatura, ela começou a emitir no vermelho, né? Se você aumentasse ainda mais, ela ia emitir em outras cores, certo? Na verdade, pessoal, o fogo é isso. O fogo fica brilhando por quê? O que é o fogo? Está tendo uma reação química ali que está esquentando o ar ao redor de onde está tendo a reação química, certo? Então está esquentando aquele ar ali. E aí, aquele ar fica tão quente, mas tão quente, que ele começa a emitir uma luz visível, né? Você começa a ver o fogo vermelho. Se você vê o fogo azul, por exemplo, tem fogo que é azul, né? Aquele fogo azul, ele é mais quente que o fogo vermelho, certo? Por isso que geralmente você vê o fogo, né? Tem fogo que é assim, né? Ó. Ele é azul aqui embaixo e aqui em cima ele é vermelho. Por quê? Porque aqui embaixo, onde ele é azul, ele é mais quente, aqui em cima ele já esfriou mais. E aí, quando ele sobe mais um pouquinho, fica transparente de novo, porque emite no infravermelho. Tudo bem? O Caio falou o seguinte, ó. Com a faca, só cheguei até o vermelho. Com a faca, só cheguei até o vermelho. Então, ele disse que já chegou até o vermelho com a faca, né? Na verdade, a faca vai chegar no máximo à temperatura do fogo, certo? Então, se o fogo está azul, a faca vai conseguir chegar no máximo até o azul também, né? Para você chegar em temperaturas mais altas, aí você precisaria, para frequências mais altas, precisaria de temperaturas muito mais altas, né? E aí, só que aí também tem um problema. Qual o problema? Quando você aumenta a temperatura, você acaba também, às vezes você não emite só uma, às vezes não, quer dizer, quando você vai aumentando a temperatura, você começa a emitir em várias. Então, quando você emitir em várias,
a tendência é ir ficando branco, né? Quando a gente for estudar ótica geométrica, a gente vai entender um pouquinho dessa história de cor, mas quando você mistura todas as cores, fica branco, né? Então, se algum dia você vê um maçarico, o fogo do maçarico, tem alguns maçaricos, o fogo do maçarico é branco. Por que que é branco? É tão quente que está emitindo várias cores. E aí você vê ele branco. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Todo mundo entendeu a explicação aqui das radiação térmica, né? Todo mundo entendeu a resposta aqui da questão, que é porque o vidro transmite bem a luz, mas não transmite bem a radiação infravermelha. Então, ele mantém essa radiação infravermelha aqui dentro. Deu para entender isso aí? Bom, a Raíssa falou que sim, o Cauê também. Bom, né? Eu sempre vou entrar em mais detalhes quando for envolvendo mais questões, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Então, essa aqui, já tem uns blocos aqui, a gente já sabe que não é da gente, né? Aqui é do Milton, certo? A gente está falando de força com vocês, certo? Esse aqui, ó, eu também, só pelo desenho, eu já sei que é fluidos, né? Mas vamos dar uma lida aqui, ó. As fotos da usina de Itaipu também foram muito admiradas pelos irmãos Almeida. Adriano estava lembrando que o número desse monumento de engenharia moderna são impressionantes. Um exemplo é a vazão de água que atinge uma das 20 turbinas de 700 metros cúbicos por segundo. Então, essa questão aqui, pessoal, é de vazão de água, né? É lá da Física 2, certo? Quem vai pegar essa parte aqui, eu acho que é o Milton também. Tudo bem? Vamos procurar mais questões para a gente aqui, certo? Essa questão aqui também é fluidos, né? Ó? Eu sei porque as respostas estão em quilopascal, né? Então, Pascal é a unidade de fluido. Tudo bem? Então, vamos para a questão 10. Questão 10, resposta aqui está velocidade, né? Também não é nossa, certo? Mostrou para Carlos a foto e que ele vai pedir aqui. Desprezando o aumento da massa satélite, absorveu, calcule a velocidade, né? Então, não é da gente. Aqui também força, não é também da gente, né? E que é isso aqui, ó. Depois do Pantanal, a família Almeida seguiu para o estado vizinho, Goiás, a fim de conhecer o maior lago artificial do Brasil e segundo do mundo. O Lago da Serra da Mesa, o Lago da Serra da Mesa. Esse lago foi criado para alimentar uma usina hidrelétrica, por isso ele é tão grande. A família Almeida chegou por volta do meio-dia, quando o vento deixa de existir na região. A água fica paradinha e a luz ilumina bem o fundo do lago. Quando Carlos chega à margem do lago, localizado na parte imersa, né, ponto Q, de um pau a 2,9 metros de distância, devido à refração da luz, Carlos consegue ver a parte inferior do pau, ponto W, olhando para o ponto P, em direção que forma 53 graus com a vertical. Né? Bom, mas enfim, essa questão aqui, pessoal, é nossa também, certo? Essa questão aqui é óptica geométrica. Depois a gente vai entender como é que você forma algumas imagens quando você vê dentro d'água, né? Só que vamos fazer o seguinte, por hoje, para a gente não confundir muito, né? Vamos só ver questões que envolvem temperatura mesmo, temperatura e calor, né? Não vamos, essa parte de luz, vou deixar para a próxima aula, certo? Hoje vamos resolver todas as questões envolvendo temperatura dessa prova, e essa parte de óptica geométrica, luz, a gente deixa para a próxima quinta, né? Senão, acho que pode misturar o conteúdo, pode confundir muito a gente, né? Bom, vamos ver o que essa aqui, a 13, diz, né? Saindo de Goiás para Minas Gerais, a família Almeida chegou a Pirapoca para navegar no Rio São Francisco. Alugaram uma lancha para seguir até Juazeiro, na Bahia. Quando mais próximo de Juazeiro, devido ao aumento da evaporação e da concentração das partículas do solo provocada pelo assoreamento das margens, a água do Rio São Francisco fica mais densa. Isso significa que durante a viagem da família... Bom, isso aqui é fluidos também, né, pessoal?
é lá para o Milton, certo? Essa 14. Essa 14 também não é nossa, mas essa 15 aqui, eu já vi que é nossa, certo? Vamos resolver essa questão 15. Só ver quantas questões são. Isso aqui, pessoal, foi a primeira fase de 2019. Ó, são 20 questões, certo? Vocês têm 4 horas para fazer 20 questões. Fica assustado não, certo, pessoal? Porque aos poucos você vai resolvendo, você vai vendo que as questões, vocês vão tirar isso aqui de letra, certo? Vamos lá, ó. Questão 15, tudo bem? Ele fala o seguinte na questão 15. A cidade mais quente do Brasil é Bom Jesus, no Piauí, próximo destino da família Almeida. Lá já foi registrada temperatura de 44,7 graus Celsius, a maior da história do Brasil. Até pouco, né? Às vezes no deserto resiste 50 graus Celsius, né? Sem ser no Brasil. Para avaliar o efeito da alta temperatura, Adriana comprou um bloco de ácido acético extraído de vinagre, cuja massa mede 40 gramas. Esse bloco estava na geladeira a 100 graus Celsius e foi colocado no chão a 40 graus Celsius. Qual a quantidade de calor absorvido pelo ácido acético até atingir o equilíbrio térmico com o chão de 40 graus Celsius? Então vamos lá, deixa eu explicar isso aqui para vocês, certo? Vou apagar tudo isso, vou anotar esses dados aí e nós vamos entender essa questão, certo? Então, a primeira coisa é o seguinte. Beleza. Taraná, taraná. A Adriana comprou um bloco de ácido acético extraído do vinagre, cuja massa mede 40 gramas. Então, vamos botar aqui a massa de 40 gramas. Tá aqui, massa do ácido, Ma. Ma, massa do ácido, certo? 40 gramas. Esse bloco estava na geladeira a 5 graus Celsius. Então, vamos botar aqui, ó, a temperatura inicial do ácido é de 5 graus Celsius, certo? Então, deixa eu ver aqui, ó, T0 de temperatura inicial, certo? Foi colocado no chão a 40 graus Celsius. Qual é a quantidade de calor absorvido pelo ácido acético até atingir o equilíbrio térmico com o chão a 40 graus Celsius? Ou seja, ele diz o seguinte, que a temperatura de equilíbrio com o chão é de 40 graus Celsius, dizendo que a temperatura final vai ser de 40 graus Celsius, certo? Aí aqui ele fala temperatura de fusão do ácido acético, temperatura de ebulição do ácido acético, calor específico e o calor latente de fusão. Essa temperatura inicial, certo? Eu me liguei agora quando ele falou isso aí. De 100 graus Celsius é um bloco, né? Ou seja, ele realmente é uma pedra de gelo, né? Só que é um gelo constituído de ácido acético, certo? Ele botou no chão, certo? Então ela estava inicialmente a 5 graus Celsius, mas lá no final ele vai estar a 40. Só que ele diz o seguinte, que a temperatura de fusão do ácido acético é 16,6 graus. Essa aqui a gente tem que anotar, certo? Temperatura de fusão é de 16,6 graus Celsius. O que significa dizer? Que temperaturas maiores que 16 graus Celsius, o bloco está todo derretido. Então, ou seja, esse cara aqui, vamos desenhar em azul, ele vai derreter todinho, certo? Ele vai derreter todinho. Ele está só o líquido, né? Então, vamos calcular quanto é o calor que ele recebeu. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que a gente faz essa questão? Ah, beleza. Precisa mais alguns dados aqui. A temperatura de ebulição não é importante. O calor específico dele, isso aqui é uma coisa importante. Vou explicar para vocês o que é esse calor específico. Certo? O calor específico é de 0,60 calorias por grama grau Celsius.
graus Celsius. E também tem o calor latente de fusão. Isso aqui também é importante. Vou explicar tudo para você, certo? Que é 52 calorias por grama. Então, vamos lá. Né? Deixa eu voltar para cá. Qualquer dúvida, pessoal, foi o seguinte. Essa questão, a gente encerra aqui nessa questão, que aí, na verdade, a gente encerra também a prova de 2019, né? Então, essa questão, o que acontece? É aquilo que eu falei para vocês, né? Esse bloco, ele vai esquentar. Se ele vai esquentar, o que está acontecendo com ele? Ele está ganhando calor. Quem é que está fornecendo calor para ele? O chão, né? O chão que é quente, só a peste, né? 40 graus Celsius. Você botar o pé no chão a 40 graus Celsius, né? Você nem consegue ficar de pé descalço, tem que ser de chinelo, né? Então, então, ele começa a esquentar e esse corpo começa a aumentar a temperatura, né? Então, ele recebe o calor, certo? Ele vai começa em 100 graus Celsius, que ele é sólido, certo? Sendo que aí, quando chega a 16 graus Celsius, ele começa a derreter, certo? Depois ele derrete totalmente, vira líquido e ainda é esquentado a 40 graus Celsius, certo? Então, o que acontece? Qual é o procedimento? O que vai acontecer com esse corpo? Não. Inicialmente, está aqui sólido, certo? 5 graus Celsius. Né? Depois, ele vai ser esquentado até chegar na temperatura de fusão dele. O que é a fusão? Estou falando aqui fusão, pode ser que vocês ainda nem sabem o que é fusão, né? Fusão é o que a gente chama de derreter, certo, pessoal? É o nome bonito de derreter, certo? Então, tipo, quando o gelo começa a derreter, a gente diz que o gelo ele está fundindo, certo? É o nome científico da transformação, né? Transformação da matéria. São dois estados da matéria. Tem o estado sólido e o estado líquido. Quando o corpo passa do estado sólido para o estado líquido, a gente chama de fusão, certo? Então, a 16,6 graus Celsius é quando acontece a fusão desse ácido não sei o quê, que eu esqueci o nome dele, que também não importa, certo? E o que acontece? Quando o corpo começa a derreter, a temperatura dele fica constante. Isso é qualquer que seja o corpo. Ou seja, esse ácido não sei o quê aqui, ele vai ficar com 16 graus Celsius até que todo ele seja derretido. Até que todo ele seja derretido, ele fica com 16 graus Celsius. Certo? Aí você pergunta, professor, e é assim com todo material? Sim, com todo material, inclusive com a água. O gelo, quando ele começa a derreter, ele está a 0 graus Celsius. Enquanto tiver gelo, aquele gelo ele está a 0 graus Celsius. Certo? Você nunca vai ver tipo, um gelo mais do que 0 graus Celsius. Ele sempre fica 0 graus Celsius até que todo o gelo seja derretido. Certo? Depois que esse cara aqui se derreteu totalmente a 16,6 graus Celsius, o próximo passo, o que é? Ele vai esquentar até chegar a 40 graus Celsius, né? Que é quando ele derreteu totalmente. Tudo bem? Ou seja, então o processo de esquentar esse, esse ácido, não sei o que aqui, né? Teve três etapas. A primeira etapa foi ele recebendo calor na fase sólida. A segunda etapa, ele se transforma da fase sólida para a fase líquida, a gente chama de fusão. Na terceira etapa, ele se transforma da fase líquida, quer dizer, ele só faz esquentar esse ácido na fase líquida, tudo bem? Então, assim, como eu falei, ele recebe essa quantidade de calor. Como é que a gente calcula essa quantidade de calor? Né? Então, tem uma formulazinha para a gente calcular essa quantidade de calor, certo? Então, quando o corpo não muda de fase, né, nessa etapa aqui, por exemplo, vamos chamar aqui de etapa 1, né? Aí a gente diz que o calor que ele recebe é um calor sensível, né? E como é a fórmula que a gente calcula para calcular esse calor? Então, o calor, primeiro, o calor a gente usa essa letra Q, certo? Para representar calor, tudo bem? E aí, para a gente usar o calor, né? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu escrever aqui direitinho. O que a gente usa para representar o calor?
como é que a gente calcula o calor? Ele vai depender, primeira coisa, ele depende da massa, certo? A quantidade de calor necessária para você esquentar o corpo é tanto maior quanto maior a massa. De onde é que você vê isso? Não sei se alguém aqui já esquentou a água, né, para fazer café, para fazer chá, para fazer qualquer coisa, né? O que é mais fácil? Você esquentar 2 dedos d'água ou você esquentar 4 dedos d'água numa panela? Né? Se alguém já foi para a cozinha esquentar água, vai saber que 2 dedos esquenta muito mais rápido, né? Por quê? Porque quanto menor a massa, menos calor necessário você precisa. Quanto maior a massa, mais você precisa fornecer calor. Né? Só você pensar em termos de energia. Energia é um monte de coisa, e a energia dos átomos vibrando, né? Então, se eu preciso esquentar mais aquele corpo, mais átomos precisam vibrar. Então, você precisa ter mais calor. Então, vai depender da massa, certo? Vai depender da variação de temperatura, né? Quanto maior for a variação de temperatura, certo? Quanto maior for a variação de temperatura, mais, mais calor você precisa. Então, a gente diz que é diretamente proporcional, né? Então, por isso que eu estou botando aqui em cima, né? Se fosse inversamente proporcional, eu botaria aqui embaixo, dividindo, certo? Mas o calor é diretamente proporcional à temperatura, diretamente proporcional à massa e diretamente proporcional ao que a gente chama do calor específico, certo? Que a gente chama aqui desse C, um índice E, certo? O que é o calor específico? É o quão fácil é de você esquentar aquele objeto, né? Por exemplo, o ferro tem um baixo calor específico, né? Então, o ferro é muito fácil de esquentar. Você bota ele no fogo, rapidamente ele está quente. A água, ela tem um alto calor específico, certo? Você bota a água no fogo, demora ali para ela esquentar, né? O que esquenta mais rápido? A panela com água ou a panela sem água, né? Panela sem água, com certeza, né? Porque ela é só o ferro, esquentar o ferro é muito rápido. Ele tem um baixo calor específico, tudo bem? Beleza, então, esse aqui é a fórmula que vai fornecer o calor, certo? Durante quando não há mudança de fase. Quando não há mudança de fase, a gente chama de calor sensível, certo? O corpo recebeu um calor sensível. Tudo bem? Então, o que acontece? Beleza, ele recebeu um calor sensível, né? Quando há mudança de fase. Quando há mudança de fase, a gente diz que o corpo ele recebe um calor latente. E como é a fórmula do calor latente? É simplesmente massa vezes a o que a gente chama da constante de calor latente, certo? Esse L aqui, né? Então, observe que esse aqui tem variação de temperatura, né? Esse aqui vai ser massa vezes a constante vezes a variação de temperatura, certo? Quando há mudança de fase, a temperatura não muda. Então, não tem como ter um ΔT aqui. Então, vai ser simplesmente a massa vezes essa constante que depende do material e da fase, certo? Então, assim, para a gente calcular o calor, a gente vai precisar calcular o calor sensível dessa etapa 1, o calor sensível dessa etapa 2 e o calor sensível dessa etapa 3, né? Perdão, calor sensível etapa 1, calor latente, né? Isso aqui a gente já chama de calor latente. Latente dessa etapa 2 e o calor sensível aqui, que novamente voltou a ser o calor sensível na etapa 3. Certo? Então, para eu calcular o calor total, eu tenho que calcular esses 3 tipos de calor. Certo, pessoal? Vamos fazer o seguinte. Eu acho que provavelmente vocês já devem estar cansados, certo? E isso aqui eu queria explicar um pouco melhor para vocês. Se eu passar isso aqui muito rapidamente, vocês não vão aprender como tem que aprender. Então, eu vou fazer o seguinte. Essa aula de hoje a gente vai ficar por aqui, certo? E a próxima aula, próxima quinta, a gente volta nessa questão, que eu vou explicar um pouco melhor, mais detalhado, essa parte de calor sensível e calor latente, para a gente poder entender melhor isso aqui, tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, por hoje a gente fica por aqui, certo? E a gente retoma na próxima quinta,
Certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Tudo bem? Pronto. Depois, pessoal, eu ia pedir o seguinte: algum de vocês não quer criar um grupo para botar todo mundo, para botar vocês tudinho e os professores de física também não? Que aí vocês podem ficar tirando dúvidas, vocês podem. Vocês querem criar um grupo, não? Pelo menos alguém pode criar um grupo e depois me convida, né? Depois eu passo meu número, alguém cria um grupo com vocês, aí eu passo meu número, vocês me adicionam no grupo, pode ser? Aí eu vou pedir para o Milton entrar também. Aí, pronto, vou mandar o meu WhatsApp lá pelo Classroom, e aí você me adiciona lá no grupo, tudo bem? Aí, se tiver alguma dúvida, vocês podem tirar comigo lá. Certo, pessoal? E pronto, a gente fica por aqui, tudo bem? Então, boa noite aí para vocês, né? Um bom final de semana, certo? E a gente se vê próxima quinta, certo? A aula vai ficar gravada, né? Hoje deu poucas pessoas, mas próxima aula, mas vai ficar gravada, certo? Qualquer coisa, o pessoal que faltou, fica assistindo aí, certo?